de servir a Deus na fidelidade, você vai ter o salário do pecado. Quanto mais eu andava, mais os gritos aumentavam. Chegou um período que eu parei. Os anjos diziam para mim: se concentre na música que está no quarto. E eu parava, e o medo era tão grande que eu não acreditava que eu iria conseguir ver. Deus me disse: você vai ver a eles, você vai ouvir a eles. E eu fui andando. Quando eu cheguei num grande campo, como se fosse um campo de futebol gigantesco, a única luz que tem no inferno é o fogo que nunca apaga. Este copo agora tem 2 metros de altura e a sua boca 1,5 de diâmetro. Ele é grande. É como se fosse um poço fundo. Só que não tem água. É um fogo com uma temperatura de 2.000 graus. Você pode dizer: pastora, como você via a eles? Eu os via como um corpo espiritual. Eles ouviam, falavam, lembravam, sentiam dores, nítido e claro, como na terra. Como eram? Eles tinham os sentidos aguçados? Sim. Os sentidos dos seres que estavam ali, como um corpo espiritual, era aguçado em pelo menos 1000 vezes mais. Então você me prove biblicamente, Lucas 16, que não é uma parábola, é uma história verídica. Jesus disse: houve 2 homens sobre a terra. Os 2 morreram, um era pobre e o outro era rico. Ele desceu ao Hades, local de tormento, chamado também de inferno ou mundo dos mortos na palavra. E o outro subiu ao seio de Abraão, local de descanso para todos aqueles que morriam em Deus. O paraíso, ele existe, porque Jesus não mente. Lembra? Ele disse ao ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando o relato em Lucas 16 diz que aquele homem chegou no inferno, ele olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. Amém? Então do inferno ele vê. Depois ele dizia: pai Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua com as gotas que saem do seu dedo. Abraão falou para aquele homem a respeito do transporte espiritual entre céu e inferno. Quem está aí no inferno não pode subir para cá. E quem está aqui no céu não pode descer ao inferno. Porque entre nós há um abismo intransponível. A palavra intransponível nesse texto significa não há transporte de alma ao mundo espiritual. Aquele rico faz um segundo clamor: pai Abraão, deixa Lázaro ir à minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Se Lázaro for à minha casa, falar com meus 5 irmãos, eles vão voltar para Deus. O Espírito Santo, fazendo uma tradução espiritual desse texto, ele me dizia: não é uma parábola, é verídico, porque é o único história ditada por Jesus onde ele cita o nome próprio de um indivíduo chamado Lázaro. Em nenhuma parábola ele cita o nome próprio de alguém. Depois ele disse para mim: tem 6 pessoas desviadas nesse texto. Eu disse: quem?
Ele disse, leia de novo. E eu fui ler. E eu disse, onde está Espírito Santo rico e os 5 irmãos? Sim. E Onara, você chamaria de pai a quem você não conhece? Eu disse, não. E por que então ele chamou o pai Abraão 2 vezes? E eu disse, por quê? Porque ele sabia que Abraão era o pai da fé, e ele entendia das coisas de Deus. O dinheiro não deixou que ele seguisse a verdade. Os 5 irmãos, ele disse, se Lázaro for à minha casa falar com meus 5 irmãos, eles vão voltar a Deus. Ninguém volta de onde nunca esteve, se vem a Deus. Porque voltariam, porque conheciam a verdade. Querido, Abraão fala com ele novamente e diz para ele, ninguém nasce dentre os mortos. Eles têm na terra a lei e os profetas. Se eles quiserem que ouçam a eles. Há uma condição individual de cada ser humano: aceitar a verdade de Deus e seguir o evangelho, e não aceitar. Jesus te dá hoje a livre escolha de você decidir aonde você quer morar a vida inteira. Aquele homem no inferno pediu uma gota de água. Ele falava, ele sentia dores, ele lembrava que tinha uma família, ele ouvia. Todos os sentidos daquele homem estavam aguçados. Se Deus não poupou os anjos que caíram, se Deus não poupou o mundo antigo afogando em água, se Deus não poupou o seu único filho, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, por que Ele pouparia eu e você? Querido, à medida em que nós adentrávamos, e eu vi esses milhares de buracos, um do lado do outro, eu estava desesperada. Eu atracava-se aos anjos, eu não conseguia andar e eu tinha medo deles me abandonarem. O Senhor foi me dizendo, os anjos foram me dizendo, vamos. Chegamos num buraco. O Senhor disse que eu ia ver a eles, mas não falou que eles me veriam. E eu vi uma mulher de aproximadamente entre 65 anos, e ela dizia, minha filha, me ajude a chamar Maria, José e o João, porque quando eu estava na terra, eu passei a vida inteira servindo ao altar deles. Me ajude a chamar Maria, porque eu estou há anos chamando por ela, mas ela não me ouve mais. Maria não estava mais ouvindo desde 2000 anos atrás, muito mais. Sabe por quê? Porque a honra que Deus dá, ninguém tira. Mas Deus nunca fez nenhum ser humano de ponte de salvação, a não ser Jesus. Atos 4, verso 12. Não é dado nenhum nome sobre os homens na terra pelo qual importa ser salvo, apenas o nome de Jesus. Maria, a mãe de Deus, está no paraíso, guardada no Senhor. Muitos que não conseguem ler a palavra e entender essa verdade, porque foram criados dentro de uma mentira, estão ocupando lugares no inferno por não aceitar a verdade do único Filho de Deus. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. A palavra é clara quando ela diz assim, que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, e que aquele que não aceitar a Ele não pode entrar, não tem o direito de entrar com o nome no livro da vida. E aquele que não tiver o nome contido no livro da vida, ele não herda o céu. A casa de Deus é o céu.
Se hoje você fizer um decreto que só entra na tua casa quem tiver descalço, a casa é tua. Se você fizer um decreto para quem trabalha na tua casa, que tu só vai entrar alguém na tua casa quando você estiver, e que não abra a porta para ninguém, ninguém vai abrir, porque a casa é sua, você é o dono da casa. O dono do céu é Deus, é a casa dele. Só entra na minha casa quem aceitar o meu filho do lado de fora, para que ele tenha o direito de ter o nome escrito no livro. Se ele não tiver com o nome contido no livro, por não ter aceitado o meu filho, ele não entra na casa do céu, porque a casa é minha, diz o Senhor. Aplauda Jesus. É muito sério. A casa de Deus não é qualquer casa. Não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar. Maria foi honrada por Deus. Quando o anjo foi ter com ela, ele disse: Maria, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Foi ou não foi? Um dia o anjo dizia: Maria, vá para o deserto. No outro, ele dava o sonho para José, dizendo: Deus nos mandou ir para o Egito. Maria estava grávida do único filho de Deus. Talvez se fosse eu ou se fosse você, nós questionaríamos Maria, ou nós questionaríamos Deus. O filho não é teu, Deus? Por que eu tenho que estar de um lado para o outro? Tu perdeu o teu poder, Deus? Maria calada obedecia a Deus. Maria não estava carregando qualquer filho, ela estava carregando o único filho de Deus. Se Deus não poupou Maria do deserto e do Egito, por que Ele pouparia eu e você? Porque ela obedeceu a Deus, querido, em cumprir o chamado de ser a mãe do Filho de Deus. Ela está no paraíso. Mas mesmo com toda a honra que Deus te der, você não é ponte de salvação. Se não for por meio de Jesus, ninguém sobe. Ninguém. Não adianta ter milagre, prodígios, não adianta. Ele fez um decreto sobre o nome de Jesus. Que todo joelho no céu se dobre, na terra se dobre e no inferno se dobre, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Aleluia! Aplauda Jesus. Eu atracava o anjo e eu dizia: ajude essa mulher a sair desse buraco. A mulher se debatia como uma louca, como se estivesse pegando choque, eletrificada, porque a temperatura daquele fogo era de 2.000 graus. Os vermes que comiam ela tinham mais ou menos 5 centímetros. E a entrada da boca dele, 2 presas. Passavam um tempo comendo e ela dizia: não adianta, filha, eles nunca morrem e este fogo nunca apaga. Me ajuda a chamar Maria, quem sabe ela não te ouve. Me ajuda, porque eu estou há anos gritando por ela e ela não me ouve. O anjo muito sério dizia para mim: só um é digno de ser adorado. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda a honra, a ele todo o poder, a ele todo o louvor, a ele toda a majestade, porque ele é o Senhor, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu quero que você veja esse vídeo. Pode soltar o vídeo? Ok. Observe o que eu vou te falar. Eu fui ao Vale dos Suicidas. Não solte ainda. Quando soltar, você me avisa.